Você já sentiu um nó no estômago quando está em uma situação aparentemente normal? Ou aquela dor de cabeça persistente que aparece toda vez que você fala com uma certa pessoa? Ou talvez aquele cansaço inexplicável que te invade quando você pensa em ir para o trabalho? Seu corpo está falando, mas você está escutando? Nos próximos minutos, vou revelar uma das verdades mais poderosas que Carl Jung, o brilhante psicólogo e pai da psicologia analítica, descobriu após décadas estudando a mente humana. Seu corpo conhece verdades que sua mente se recusa a aceitar. Esta revelação pode mudar completamente a forma como você entende seus mal-estares físicos, seus relacionamentos e até as decisões que você tem adiado por anos. Porque quando você aprende a escutar o que seu corpo tem tentado te dizer todo esse tempo, você descobre um caminho para a autenticidade que jamais imaginou ser possível. Jung tinha uma frase que resume perfeitamente o que vamos explorar hoje. Até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E muitas vezes, esse destino se manifesta primeiro através de sintomas físicos que ignoramos ou medicamos, sem entender que são mensageiros de uma verdade mais profunda. Seu corpo nunca mente. Sua mente, por outro lado, é especialista em criar elaboradas justificativas, desculpas e negações. Ela aperfeiçoou a arte de ignorar o evidente, de racionalizar o irracional, de mantê-lo em situações que, no fundo, você sabe que já não te servem mais. Pense por um momento. Quantas vezes você sentiu uma opressão no peito ao pensar em certo compromisso, mas disse a si mesmo que estava apenas cansado? Quantas vezes seus ombros se tensionaram instantaneamente ao receber uma mensagem de alguém, mas você se convenceu de que não era nada importante? Jung descobriu que existe uma profunda conexão entre nossa psique e nosso corpo, entre o que conscientemente queremos acreditar e o que inconscientemente sabemos que é verdade. Ele chamou esse fenômeno de somatização, a expressão física de um conflito psicológico que não estamos dispostos a enfrentar. E aqui está a chave que poderia transformar sua vida. Cada dor inexplicável, cada mal-estar crônico, cada tensão recorrente pode ser uma mensagem do seu inconsciente tentando se comunicar com você. Seu corpo está quebrando o silêncio que sua mente quer manter. Na minha prática, vi pessoas com enxaquecas crônicas que desapareceram quando finalmente deixaram um trabalho tóxico. Vi problemas digestivos que se resolveram quando alguém teve a coragem de terminar um relacionamento que não o nutria. Vi insônia persistente que se dissipou quando finalmente tomaram aquela decisão que estavam evitando. Jung nos ensinou que o corpo e a mente não são entidades separadas, mas partes de um todo integrado. O que reprimimos mentalmente, expressamos fisicamente. É a lei do equilíbrio psíquico. O que você nega com sua mente, seu corpo grita com sintomas. Agora, pense em algum mal-estar físico que você tem experimentado regularmente. Talvez seja aquela dor no pescoço que aparece todo domingo à noite antes de começar a semana de trabalho. Ou aquela fadiga esmagadora que você sente cada vez que visita certos familiares. E se não for apenas um problema físico? E se for seu ser mais profundo tentando te dizer algo importante sobre sua vida? Jung acreditava firmemente que nosso inconsciente está sempre trabalhando para nos guiar em direção à totalidade, a uma vida mais autêntica e plena. Mas para ouvir essa orientação, primeiro temos que estar dispostos a reconhecer seus sinais, e muitos desses sinais se manifestam através do nosso corpo. O conceito de sombra é fundamental na psicologia junguiana. A sombra representa todas aquelas partes de nós mesmos que reprimimos, negamos ou rejeitamos porque não se encaixam na imagem que queremos projetar. E quando ignoramos nossa sombra, quando nos recusamos a integrar essas partes, elas encontram maneiras de se manifestar, e o corpo é um de seus canais preferidos.
Imagine por um momento que você é uma pessoa que sempre se esforça para agradar aos outros, para ser bom, para evitar conflitos a todo custo. Você reprimiu sua raiva, sua capacidade de dizer não, seu direito de estabelecer limites. Onde você acha que acaba toda essa energia não expressa? Ela é armazenada no seu corpo, talvez como tensão na mandíbula, como problemas digestivos, como dores de cabeça recorrentes. Seu corpo está dizendo o que sua boca se recusa a pronunciar. Jung observou esse padrão repetidamente em seus pacientes. Viu como o corpo se tornava o porta-voz das verdades inconscientes, o aliado que se recusa a participar do auto-engano. E como ele dizia, o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. A boa notícia é que esse conhecimento te dá poder. Quando você começa a entender seu corpo não apenas como uma máquina biológica, mas como um mensageiro do seu inconsciente, você abre a porta para uma compreensão muito mais profunda de si mesmo. Você começa a ver os sintomas não como inimigos a serem eliminados, mas como aliados que te guiam em direção à sua verdade. Deixe-me contar sobre Maria, uma de minhas seguidoras que descobriu esse poder. Durante anos, ela sofreu com problemas crônicos nas costas. Visitou especialistas, experimentou tratamentos, gastou uma fortuna em terapias, mas a dor persistia. Foi apenas quando começou a explorar o significado psicológico de sua dor, quando percebeu que coincidia com a sensação de carregar responsabilidades que não lhe correspondiam em sua família, que pôde iniciar um verdadeiro processo de cura. Não foi fácil. Ela teve que estabelecer limites que nunca antes havia imposto. Teve que aprender a dizer não a demandas injustas. Teve que reconhecer seu próprio valor, além de ser aquela que está sempre disponível. Mas conforme fazia essas mudanças, suas costas começaram a se recuperar. Seu corpo finalmente podia relaxar, porque sua mente havia aceitado a verdade que antes negava. Esta é a transformação que Jung nos convida a experimentar. Não se trata apenas de eliminar sintomas, mas de escutar a sabedoria que eles contêm. Não se trata de silenciar o mensageiro, mas de entender a mensagem. Mas como começamos esse processo? Como aprendemos a escutar o que nosso corpo tem tentado nos dizer todo esse tempo? O primeiro passo é desenvolver o que Jung chamaria de atenção consciente. É a capacidade de observar suas reações físicas sem julgá-las imediatamente, sem correr para suprimi-las. Na próxima vez que sentir essa tensão no pescoço, esse nó no estômago, essa opressão no peito, pare por um momento. Respire. Pergunte a si mesmo: o que está acontecendo na minha vida neste momento? Que pensamentos, situações ou pessoas estão presentes quando esse sintoma aparece? Não procure respostas imediatas. Às vezes, a conexão não é óbvia. A sabedoria do corpo frequentemente fala em sussurros, não em gritos. Requer paciência, curiosidade e uma mente aberta para decifrar suas mensagens. O segundo passo é o que Jung chamaria de confrontar a sombra. É ter a coragem de considerar as verdades desconfortáveis que seu corpo pode estar sinalizando. Talvez essa dor de cabeça que aparece toda vez que você fala com seu chefe não seja apenas estresse. Talvez seja seu ser mais profundo, dizendo que esse ambiente de trabalho vai contra seus valores. Talvez essa fadiga que você sente ao pensar em certo relacionamento não seja apenas cansaço. Talvez seja um sinal de que essa conexão está drenando sua energia em vez de nutri-la. Confrontar essas possibilidades pode dar medo. Implica questionar narrativas que mantivemos por muito tempo sobre nossa vida, nossos relacionamentos, nossas escolhas. Mas como Jung bem sabia, não há nascimento da consciência sem dor. O terceiro passo é a integração. Não basta reconhecer a mensagem, devemos incorporá-la à nossa vida consciente. Se seu corpo está te dizendo que certo relacionamento já não te serve mais,
O que você vai fazer com essa informação? Se seus sintomas físicos estão sinalizando que seu trabalho atual está em conflito com seus valores mais profundos, como você vai responder? A integração nem sempre implica mudanças dramáticas imediatas. Às vezes, significa pequenos ajustes, conversas honestas, estabelecimento de limites saudáveis. O importante é que você está agindo a partir da verdade, não da negação. Você está escolhendo conscientemente, não reagindo inconscientemente. Jung entendia que esse processo de escutar o corpo e responder às suas mensagens é parte fundamental do que chamava de individuação. O caminho para nos tornarmos quem realmente somos, para viver uma vida que reflita nossa verdade interior. Porque, no final do dia, é isso que seu corpo está buscando, guiá-lo em direção à autenticidade. Em direção a uma vida onde suas ações externas estejam alinhadas com suas verdades internas. Onde você não tenha que reprimir partes essenciais de si mesmo para se encaixar ou para manter a paz. Imagine por um momento como seria viver assim. Como seria acordar todas as manhãs sentindo que seu corpo e sua mente estão trabalhando juntos, não em oposição. Como seria tomar decisões baseadas em sua sabedoria interna, não em expectativas externas ou em medos irracionais. Esta é a promessa de escutar o que seu corpo tem tentado lhe dizer. Esta é a transformação que Jung viu repetidamente naqueles que tinham a coragem de prestar atenção. Agora, é importante reconhecer que algumas das verdades que seu corpo está tentando comunicar podem estar relacionadas com experiências traumáticas do passado. Jung foi um dos primeiros psicólogos a reconhecer como as experiências não processadas podem se manifestar no presente, tanto psicológica quanto fisicamente. Se você descobrir que seus sintomas físicos estão conectados com traumas passados, é crucial buscar o apoio adequado. Um profissional qualificado pode ajudá-lo a navegar por esse território com segurança e compaixão. Como Jung sempre enfatizou, o caminho para a totalidade não é um que devamos percorrer completamente sozinhos. Mas mesmo sem trauma significativo, todos experimentamos essa desconexão entre o que sabemos inconscientemente e o que estamos dispostos a admitir conscientemente. Todos temos áreas de nossa vida onde preferimos o conforto da negação a desconforto da verdade. E é precisamente aqui que nosso corpo se torna nosso aliado mais honesto. Ele não pode participar do auto-engano da mesma maneira que nossa mente. Não pode criar elaboradas justificativas ou racionalizar o irracional. Só pode responder ao que é verdade a nível celular. Pense naquelas situações em sua vida onde você teve uma forte reação física que contradiz seus pensamentos conscientes. Talvez seja aquela pessoa que todos admiram e respeitam, mas que provoca uma inexplicável tensão em seu corpo cada vez que está por perto. Talvez seja aquela grande oportunidade que todos dizem que você deveria aceitar, mas que causa um profundo mal-estar físico cada vez que você a considera. Jung nos encorajaria a prestar especial atenção a essas discrepâncias. São momentos onde a sabedoria do corpo está em conflito direto com as narrativas da mente. E quase sempre é o corpo que está mais próximo da verdade. Porque, como Jung descobriu, nosso inconsciente, essa parte profunda de nós que se comunica através do corpo, tem acesso a informações que nossa mente consciente não pode perceber. Ele registra sutilezas, padrões e verdades que nosso pensamento racional frequentemente ignora. É como se tivéssemos um detector de mentiras incorporado, mas em vez de estar conectado a máquinas externas, está conectado aos nossos próprios sistemas corporais. E este detector de mentiras é implacável. Não pode ser enganado por nossas próprias justificativas ou pelas expectativas sociais. Lembro-me de Carlos, outro seguidor que compartilhou sua história comigo. Durante anos,
Ele ignorou os graves problemas de sono que experimentava, atribuindo-os ao estresse normal da vida adulta. Ele se medicava para dormir, tomava suplementos, experimentou técnicas de relaxamento, mas nada funcionava completamente. Foi apenas quando ele se deu permissão para considerar que talvez sua insônia tivesse uma mensagem mais profunda que começou a ver a conexão. Ele não conseguia dormir porque, metaforicamente, não conseguia descansar na vida que havia construído. Havia escolhido uma carreira que impressionava a todos ao seu redor, mas que não ressoava com seus verdadeiros talentos e interesses. Havia construído uma identidade externa que funcionava perfeitamente na sociedade, mas que internamente era exaustiva de manter. Seu corpo, através da insônia, estava dizendo o que sua mente se recusava a aceitar: que ele estava vivendo uma vida que não era verdadeiramente sua. A transformação de Carlos não ocorreu da noite para o dia. Foi preciso coragem para questionar decisões que havia tomado anos atrás, para considerar mudanças que pareciam irracionais da perspectiva de seu sucesso externo. Mas conforme começou a escutar e honrar a sabedoria de seu corpo, sua vida começou a mudar. E sim, sua qualidade de sono também melhorou significativamente. Este é o convite que Jung nos faz. Reconhecer que nosso corpo não é um sistema mecânico separado de nossa mente, mas um aspecto integral de nossa psique total. É um participante ativo em nosso processo de individuação, em nosso caminho para nos tornarmos quem realmente somos. E aqui está uma verdade ainda mais profunda. Quando ignoramos as mensagens do nosso corpo, não apenas perdemos uma fonte crucial de sabedoria, mas também criamos uma divisão interna. Nos fragmentamos. Uma parte de nós conhece a verdade, enquanto outra parte se esforça para negá-la. Jung observou que essa fragmentação interna é a raiz de muito sofrimento psicológico. Quando vivemos divididos contra nós mesmos, experimentamos o que ele chamaria de neurose, um estado de conflito interno e desconexão que drena nossa energia vital e limita nossa capacidade de experimentar alegria, criatividade e plenitude. A boa notícia é que o caminho de volta à totalidade está sempre disponível para nós. E frequentemente começa com algo tão simples quanto prestar atenção às sensações do nosso corpo. Na próxima vez que sentir essa tensão no peito, esse nó na garganta, esse cansaço inexplicável, pare, respire profundamente e pergunte a si mesmo: o que meu corpo está tentando me dizer neste momento? Que verdade está tentando me comunicar? Não espere uma resposta imediata. Às vezes, o significado se revela lentamente, ao longo de dias ou semanas de atenção consciente. Outras vezes, pode chegar como uma súbita compreensão, um momento de clareza que muda tudo. O importante é que você está abrindo um canal de comunicação que talvez tenha estado fechado por muito tempo. Você está se reconectando com uma fonte de sabedoria que sempre esteve dentro de você, esperando ser ouvida. Jung nos ensinou que esse processo de reconexão não é apenas para aqueles que estão experimentando sintomas físicos severos ou crises de vida. É para todos nós, porque todos vivemos, em maior ou menor grau, com certo grau de desconexão entre o que sabemos inconscientemente e o que estamos dispostos a admitir conscientemente. E essa desconexão tem um custo. Nos custa energia vital, claridade mental, capacidade de conexão autêntica. Nos mantém vivendo uma versão reduzida de quem realmente somos e do que poderíamos experimentar. Olhe ao seu redor por um momento. Quantas pessoas você conhece que estão vivendo com mal-estares crônicos que a medicina convencional não consegue explicar completamente? Quantos estão lidando com sintomas persistentes que aparecem e desaparecem misteriosamente ou que pioram em certos contextos ou relacionamentos? Jung nos diria que muitos desses mal-estares são o corpo quebrando o silêncio que a mente quer manter. São tentativas de nossa psique total de restaurar o equilíbrio, de nos guiar em direção a decisões e mudanças que estão mais alinhadas com nossa verdade interior.
É importante esclarecer que isso não significa ignorar o cuidado médico adequado ou atribuir causas psicológicas a todas as condições físicas. Jung nunca sugeriria isso. De fato, ele era extremamente respeitoso com a medicina e a ciência. O que ele propunha era uma visão mais integral do ser humano, onde o físico e o psicológico não estão separados, mas profundamente interconectados, onde os sintomas físicos podem ter componentes psicológicos, e onde nossa atitude psicológica pode influenciar nossa experiência física. Esta perspectiva não diminui a importância do cuidado médico. Ela o complementa. Nos convida a considerar não apenas que medicamento preciso tomar, mas também que mensagem preciso ouvir. Não apenas como posso eliminar este sintoma, mas o que este sintoma poderia estar tentando me mostrar. E aqui está outra verdade poderosa. Quando começamos a ouvir essas mensagens, quando começamos a fazer as mudanças que nosso corpo tem pedido, frequentemente experimentamos melhorias não apenas em nossos sintomas específicos, mas em nossa saúde e bem-estar geral. É como se todo o nosso sistema finalmente agradecesse por ser ouvido. Como se um peso invisível que temos carregado, muitas vezes sem perceber, pudesse finalmente ser liberado. Jung observou esse fenômeno repetidamente em sua prática clínica. Viu como pacientes que haviam lutado durante anos com sintomas físicos experimentavam melhorias significativas quando finalmente reconheciam e respondiam às verdades que esses sintomas sinalizavam. Viu como doenças crônicas se estabilizavam quando a pessoa encontrava a coragem de fazer mudanças vitais que estavam adiando. Como sistemas imunológicos se fortaleciam quando alguém finalmente deixava ir um relacionamento tóxico ou se atrevia a seguir uma paixão autêntica. Não é magia nem pseudociência. É simplesmente o resultado de restaurar a harmonia interna, de reduzir o estresse crônico que supõe viver em desalinhamento com sua verdade, de liberar a energia vital que se gasta em manter a negação e a repressão. E agora permita-me compartilhar com você um dos conceitos mais fascinantes de Jung, que se relaciona diretamente com esta conexão corpo-mente. A noção de complexo. Jung descreveu os complexos como agrupamentos de pensamentos, memórias, percepções e emoções, geralmente inconscientes, que se organizam em torno de um tema comum e têm um forte tom emocional. Estes complexos podem ser ativados por situações específicas e, quando o são, podem temporariamente tomar o controle de nossa psique. O relevante para nossa discussão é que Jung observou que os complexos não se manifestam apenas psicologicamente, mas também fisicamente. Quando um complexo é ativado, nosso corpo responde, o coração acelera, os músculos ficam tensos, a respiração muda. Estas respostas físicas são como alarmes, sinalizando que um complexo foi ativado. São outra forma de nosso corpo quebrar o silêncio que nossa mente quer manter, mostrando que algo importante está acontecendo sob a superfície de nossa consciência. Aprender a reconhecer estes sinais físicos pode nos dar informações inestimáveis sobre nossos complexos inconscientes. Essas áreas de nossa psique que precisam de atenção, integração e cura. Por exemplo, talvez você note que toda vez que alguém critica seu trabalho, você experimenta uma sensação física específica, um calor no rosto, um nó no estômago, uma dor de cabeça repentina. Essas sensações poderiam estar sinalizando um complexo relacionado ao valor pessoal, à perfeição ou ao medo da rejeição. Observar essas respostas físicas, em vez de apenas reagir a elas, pode te dar uma janela para partes de sua psique que de outro modo permaneceriam ocultas. Permite que você comece a trabalhar conscientemente com esses complexos, iniciando o processo de integração que Jung via como essencial para o desenvolvimento psicológico saudável. E aqui está outra ideia revolucionária de Jung. O que mais necessita de integração, o que mais necessita ser ouvido e reconhecido,
é precisamente aquilo a que mais resistimos ver. As partes de nós mesmos que rejeitamos, negamos ou reprimimos, nossa sombra, são as que mais urgentemente precisam de nossa atenção consciente. Essas partes rejeitadas não desaparecem apenas porque decidimos ignorá-las. Permanecem ativas em nosso inconsciente e, como Jung descobriu, frequentemente se expressam através de nosso corpo. Aquela dor nas costas recorrente poderia estar relacionada com a carga de responsabilidades que você não se permite questionar. Aqueles problemas digestivos poderiam estar conectados com verdades emocionais que você não está digerindo. Aquela fadiga crônica poderia ser uma expressão da energia que você gasta em manter uma máscara social que já não te serve mais. Seu corpo está falando por essas partes de você que não têm voz em sua consciência. Está expressando o que você silenciou, o que decidiu que não é aceitável sentir, pensar ou desejar. Escutar essas vozes silenciadas é um ato radical de autocompaixão. É reconhecer que todas as partes de você merecem ser ouvidas, mesmo e especialmente aquelas que você julgou ou temeu. É o primeiro passo em direção àquela totalidade que Jung via como o objetivo último do desenvolvimento humano. Porque Jung entendia que a verdadeira saúde não consiste em eliminar ou suprimir partes de nós mesmos, mas em integrá-las. Não se trata de ser apenas luz ou apenas positivo, mas de abraçar tanto a luz quanto a sombra, tanto o consciente quanto o inconsciente, em uma totalidade dinâmica e viva. E nosso corpo é um aliado crucial neste processo. É a ponte entre mundos, o mensageiro que conecta o consciente com o inconsciente, o conhecido com o desconhecido. Este é talvez o convite mais profundo que Jung nos faz. Reconhecer que a sabedoria que buscamos não está apenas em livros ou mestres externos, mas também na inteligência incorporada de nosso próprio ser. Entender que nosso corpo não é apenas um veículo que transporta nossa mente, mas um aspecto integral de nossa psique total, com sua própria forma de conhecimento e comunicação. Quando começamos a honrar esta sabedoria incorporada, quando começamos a escutar o que nosso corpo tem tentado nos dizer, abrimos a porta para uma forma de vida mais integrada, mais autêntica e, em última instância, mais saudável. Não é um caminho fácil. Requer coragem para questionar narrativas familiares, para considerar mudanças que podem parecer difíceis ou até impossíveis de onde estamos agora. Requer compaixão para nos aproximarmos de nossas partes feridas ou rejeitadas, sem julgamento nem condenação. Requer paciência para permitir que as respostas emerjam a seu próprio ritmo, em seu próprio tempo. Mas os benefícios são profundos. Imagine como seria viver em maior harmonia interna, com menos conflito entre o que conscientemente acredita e o que inconscientemente sabe. Imagine a energia que seria liberada se você não tivesse que manter uma fachada, ignorar sinais ou reprimir partes de si mesmo. Imagine como seria tomar decisões a partir desta totalidade, escolhendo não apenas com sua mente racional, mas também com a sabedoria incorporada de seu ser completo. Que relacionamentos você escolheria manter? Que trabalho o chamaria? Que vida você criaria? Jung acreditava que este tipo de vida integrada não é apenas benéfico para o indivíduo, mas também para o mundo. Porque quando vivemos a partir de nossa verdade, quando honramos tanto o consciente quanto o inconsciente, tanto o mental quanto o físico, nos tornamos canais para algo maior que nós mesmos. Nos tornamos instrumentos para a expressão dessa sabedoria inata que Jung via como a força guia de toda a individuação autêntica. E tudo começa com algo tão simples e tão revolucionário como escutar o que seu corpo tem tentado lhe dizer. Então pergunto agora: o que seu corpo tem tentado lhe comunicar? Que mal-estares, tensões ou sintomas você tem experimentado regularmente? E que verdades poderiam estar sinalizando
Que mudanças poderiam estar lhe convidando a considerar? Você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa fazer mudanças dramáticas imediatamente. Só precisa começar a escutar, a prestar atenção, a considerar a possibilidade de que esses sintomas físicos contêm uma sabedoria que pode guiá-lo a uma vida mais autêntica e plena. Este é o presente que Jung nos oferece. A compreensão de que nosso corpo não é nosso inimigo, tentando nos sabotar com sintomas inexplicáveis, mas nosso aliado, tentando nos guiar em direção à nossa verdade mais profunda. É um mensageiro fiel, que quebra o silêncio que nossa mente quer manter, que anuncia o que nossa consciência não quer aceitar. E escutar este mensageiro poderia ser o primeiro passo em uma jornada que mude sua vida para sempre. Porque, como Jung bem sabia, aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E esse despertar, esse movimento da ilusão para a verdade, da fragmentação para a totalidade, é talvez a jornada mais importante que podemos empreender nesta vida. Você não está sozinho nesta jornada. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão começando a reconhecer esta sabedoria antiga que Jung ajudou a reintroduzir em nossa consciência moderna. Estão aprendendo a escutar seus corpos, a honrar suas verdades interiores, a viver vidas mais autênticas e plenas. E você pode ser um deles. Não porque seja fácil, mas porque é necessário. Não porque lhe garanta uma vida sem problemas, mas porque lhe oferece uma vida com significado. Não porque elimine todos os seus sintomas, mas porque lhe mostra o propósito mais profundo que eles poderiam ter. Jung nos lembrava que o sentido torna suportável uma quantidade incrível de coisas. Quando compreendemos que nossos mal-estares físicos não são apenas inconvenientes aleatórios, mas potenciais guias para uma vida mais autêntica, podemos nos relacionar com eles de uma maneira completamente nova. Podemos vê-los não como inimigos a vencer, mas como mensageiros a escutar, como aliados em nosso caminho para a totalidade. E esta mudança de perspectiva pode fazer toda a diferença. Então, convido você a começar hoje mesmo. Na próxima vez que notar um mal-estar físico, em vez de simplesmente tentar eliminá-lo, pare um momento. Respire profundamente e pergunte a si mesmo: o que meu corpo poderia estar tentando me dizer neste momento? Que verdade poderia estar anunciando? Que mudança poderia estar pedindo? Você não precisa de uma resposta imediata ou definitiva. Só precisa criar o espaço para que a resposta emerja a seu próprio ritmo, a partir dessa sabedoria profunda que Jung nos encorajou a reconhecer e honrar. Este simples ato de atenção consciente poderia ser o começo de uma transformação que vá muito além de seus sintomas físicos, que toque cada aspecto de sua vida, que o guie em direção à pessoa que você está destinado a ser. E se esta mensagem ressoou com você, se você sentiu esse sim interno que Jung descreveria como um reconhecimento da verdade, convido você a compartilhá-la. Há tantas pessoas lutando com sintomas físicos inexplicáveis, sentindo-se frustradas e confusas, sem reconhecer a possível sabedoria que esses sintomas contêm. Imagine por um momento o impacto que poderíamos criar juntos se mais pessoas começassem a escutar este diálogo silencioso entre o corpo e a mente, se começassem a reconhecer que seus mal-estares físicos poderiam estar guiando-os para vidas mais autênticas e plenas. Não seria apenas uma revolução na saúde individual, mas potencialmente uma transformação em nossa cultura coletiva. Jung entendia que o trabalho interno que fazemos como indivíduos não é apenas para nosso próprio benefício. Quando nos movemos em direção a uma maior integração e autenticidade, quando reconciliamos o consciente com o inconsciente, o mental com o físico, contribuímos para a saúde do organismo social inteiro. Nos tornamos agentes de transformação não apenas para nós mesmos, mas para todos os nossos relacionamentos, comunidades e círculos de influência. Esta é talvez a visão mais inspiradora que Jung nos oferece, que nosso trabalho pessoal tem significado coletivo,
que ao escutar a sabedoria de nosso corpo e responder às suas mensagens, estamos participando de algo muito maior que nosso bem-estar individual. Estamos contribuindo para uma cultura mais consciente, mais integrada, mais capaz de enfrentar os desafios de nosso tempo. E tudo começa com esse simples ato de atenção. Notar o que seu corpo sente, perguntar-se o que poderia estar tentando lhe comunicar e ter a coragem de considerar as verdades que poderiam estar emergindo. Não subestime o poder deste tipo de atenção. Como Jung bem sabia, as mudanças mais profundas frequentemente começam de maneiras aparentemente pequenas. Uma intuição seguida, uma verdade reconhecida, um padrão notado. Com o tempo, estes pequenos atos de consciência podem levar a transformações que nunca teríamos imaginado possíveis. Então convido você a começar agora mesmo, onde quer que esteja em sua jornada. Se você tem lidado com sintomas físicos persistentes que a medicina convencional não conseguiu explicar completamente, considere a possibilidade de que seu corpo esteja tentando se comunicar com você. Que esses sintomas, por mais desconfortáveis que sejam, poderiam conter uma sabedoria que poderia guiá-lo a uma vida mais autêntica e plena. Você não está sozinho nesta jornada. Há toda uma comunidade de pessoas que estão despertando para esta compreensão mais integral da saúde e do bem-estar, que estão aprendendo a escutar a sabedoria de seus corpos, que estão descobrindo o poder transformador de honrar sua verdade interior. E eu adoraria saber como esta mensagem ressoa com você. Você já experimentou momentos em que seu corpo pareceu saber algo antes que sua mente estivesse pronta para aceitar? Você já notou conexões entre sintomas físicos específicos e situações ou relacionamentos em sua vida? Você já fez mudanças em resposta ao que seu corpo parecia estar comunicando? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história poderia ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Poderia ser o catalisador para seu próprio despertar, sua própria cura, sua própria jornada em direção a uma maior autenticidade e plenitude. E se você ainda não o fez, certifique-se de se inscrever neste canal e ativar as notificações para não perder futuros vídeos onde continuaremos explorando estes ensinamentos profundos de Jung e como aplicá-los para criar vidas mais conscientes, significativas e alinhadas com nossa verdade interior. Lembre-se, seu corpo nunca mente. Ele está constantemente se comunicando com você, guiando-o para seu bem maior, anunciando as verdades que sua mente consciente talvez ainda não esteja pronta para aceitar. A questão é, você está escutando? Jung disse uma vez, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Hoje eu convido você para esse despertar. A olhar para dentro, a escutar a sabedoria do seu corpo, a considerar as verdades que ele tem tentado lhe comunicar. Porque nesse diálogo interno, nessa reconciliação entre o mental e o físico, o consciente e o inconsciente, poderia estar a chave não apenas para aliviar seus sintomas, mas para transformar toda a sua vida. Obrigado por estar aqui, por sua atenção, por sua abertura a estas ideias. Juntos, estamos criando um espaço para um tipo diferente de conversa sobre saúde, bem-estar e o que significa viver uma vida verdadeiramente plena. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, lembre-se de prestar atenção ao que seu corpo está tentando lhe dizer. Porque essa conversa silenciosa poderia ser o começo de sua transformação mais profunda.